A pergunta é: como é que uma igreja que está crescendo, e esse crescimento provém da proclamação da palavra, pode ficar tão superficial a ponto de não chegar a transmitir a palavra para a próxima geração? E aí o texto que nós lemos nos ajuda a responder essa pergunta. E eu quero convidar você para ler o texto todo comigo agora, a partir do verso 25. Diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A primeira resposta que nos é revelada nesse capítulo tem a ver não com a eficiência da palavra de Deus, mas sim dos seus supostos agentes aqui nesta terra. Ele está falando dos profetas daquele tempo, daqueles que tinham a missão de proclamar a palavra de Deus, que é um martelo e fogo, que despedaça o coração endurecido e nos purifica e aproxima de Deus pela sua infinita graça em Cristo Jesus. Mas em dado momento, aqueles profetas haviam deixado de ser este tipo de agentes e optaram por ser pregadores dos seus próprios sonhos, das suas próprias ideias. Nos tempos de Jeremias, eles eram os falsos profetas de Baal, Azerá, em Samaria, ou os falsos profetas de Jerusalém, que pautavam as suas palavras nos devaneios da cultura do seu tempo. Ambos pregavam a palavra, mas não a palavra de Deus, porque ela vinha misturada. Só pregavam os seus sonhos, pensamentos, ideias. E por isso levaram o povo a rumos diferentes do que havia sido planejado por Deus. E hoje nós corremos os mesmos perigos. Hoje nós vamos encontrar pregadores que ensinam não mais a palavra, mas a sua visão. A minha visão de igreja, a minha visão disso, a minha visão daquilo. Querido, nós temos que pregar qual é a visão de Deus para a igreja. Ou então, pregadores que ensinam a aculturação. Olha, isso não se pode falar, aquilo não pode falar, essas coisas a gente não pode dizer, aquilo porque a gente vai ofender, vai falar. Queridos, nós temos que pregar a palavra de Deus, porque só a palavra confronta e transforma. Os estatísticos dizem que no ano de 2034, se eles estiverem certos pelas suas projeções, os evangélicos serão 50% da população brasileira. 50% da população brasileira. Mas a minha pergunta é: que tipo de evangélicos seremos, se a palavra for substituída pelos sonhos e visões de pregadores? Nós já vimos isso na história, nós precisamos aprender com a história. Quando o cristianismo virou cultura, inaugurou-se a chamada Era das Trevas. Que coisa horrenda! E foi preciso uma reforma surgir para que a palha da tradição fosse trocada outra vez pela Escritura, que fora esquecida e acorrentada. Quando a reforma começou a virar cultura, porque a reforma também virou cultura, Deus precisou mandar ondas de avivamento em toda a terra para fazer a sua igreja voltar a viver a vontade dEle. Aqui uma solene advertência para mim e para você, que estamos no meio de um avivamento. Nós que proclamamos a palavra, não podemos agir como os antigos profetas citados,
proclamando as nossas opiniões. Nós precisamos ser pregadores da palavra. Nós precisamos ser instrutores da palavra. Uma palavra que não é apenas uma teoria, mas que ela foi encarnada no nosso coração, trazida para a vida, e foi tremendamente inculcada em nós pela presença ardente do Deus vivo. Jeremias, no versículo 26, diz assim: até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? E isso é um perigo, porque nós corremos o risco de criar uma grande igreja, profundamente religiosa, até a ponto de construir uma cultura nova, mas sem transformação, e sem poder, e sem graça de Deus. Isso não dura, não vai adiante. Tem um negócio esquisito lá no Rio de Janeiro. Agora eu estou morando por lá, e eu vi uns negócios que eu nunca vi na minha vida. Então eu vou contar para vocês. Eu estou escandalizado, em choque cultural, porque eu só estou 11 meses lá. Então você me perdoe o meu pecado do choque cultural, tá? Tem um negócio lá chamado Milícia de Israel, no Rio de Janeiro. Você já ouviu falar na Milícia de Israel? Então deixa eu contar um pouquinho para você o que eu aprendi sobre a Milícia de Israel. A Milícia de Israel vive do tráfico de drogas, da venda de proteção, é uma máfia. É um governo paralelo em determinadas regiões que você só pode fazer o que eles autorizam. Agora eles se dizem tementes a Deus. Verdade. Tanto que eles foram lá e expulsaram dos morros onde eles controlam todos os que servem aos deuses do candomblé. Aqui não pode ficar, ou você vai embora ou vai morrer. Pedem aos pastores das igrejas para ungirem com óleo as suas armas. Vamos lá, pastor, unge aqui minha arma com óleo santo. De repente eles saem para uma missão, e quando eles saem em missão contra os outros segmentos do tráfico, de repente a tropa entra no meio de um culto, interrompe o culto e pedem a bênção de Deus para a guerra que eles vão travar. Alguns apoiam financeiramente com os seus dízimos as igrejas. A minha pergunta é: será que é esse o tipo de transformação que a Bíblia produz? Nós precisamos da palavra que transforma, que quebranta, que confronta o pecado dentro e fora da igreja, mais do que ideias, liturgias, filosofias, ações religiosas, métodos, processos. Nós precisamos da palavra viva. Amém. E essa palavra viva tem que estar primeiro no nosso coração, como profetas de Deus, para transmitir aos outros. Menos do que isso, é ser como os profetas dos tempos de Jeremias. Agora, como a gente faz isso numa igreja multiplicadora? Então, aqui eu quero falar como um pastor de uma igreja multiplicadora. 35 anos, pastor da primeira igreja batista de Curitiba, que trabalha nesse mesmo estilo há muitos anos. Todos esses perigos que eu citei, eu vi na prática. E Deus precisou trabalhar no meu coração para eu corrigir. Alguns eu estou tentando e meu filho está continuando. Outros, a gente conseguiu. Mas isso é alguma coisa que a gente tem que perseguir o tempo todo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, presta atenção, tem pastores aqui? Tem? Então, agora fica de pé, todos os pastores, que eu quero olhar para você. Pastor, se você está aqui, fica aqui. Olha, querido, só o púlpito não faz um discipulado consistente. Está entendendo? Só o púlpito
não faz o discipulado consistente. Louvado seja Deus, você é um grande pregador da palavra, Deus te colocou lá, mas não é só você, Deus precisa de um exército para essa obra. Agora você senta, agora eu quero ver todos os líderes de grupos pequenos aqui, fica de pé. Quero olhar para vocês agora, quero dizer para você, só o grupo pequeno não faz um discipulado consistente. Você já percebeu, não percebeu? Então pode sentar. Então o que é que precisa? Como é que a gente constrói firmeza na palavra? Então toda a igreja multiplicadora precisa dobrar o seu joelho, pedir sabedoria de Deus, e cada igreja é diferente, ela tem estilos diferentes, ela tem cultura diferente, ela tem horários diferentes, ela tem jeitos diferentes, mas todos nós precisamos construir processos de ensino claro, que se tornem pré-requisitos para as etapas seguintes do envolvimento na liderança. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, a gente fala em discipulado e muita gente imagina, a gente pega um caderninho, dá os primeiros passos, o arrozinho não, o leitinho para o bebê, batiza e diz, foram discipulados. Negativo, meu irmão. O discipulado é contínuo. Isso tem que continuar em processos, em etapas. E essas etapas, elas têm que, de certa maneira, servirem de pré-requisitos. Você quer entrar no louvor, você tem que completar X, Y, Z, senão não pode. Você quer operar o som, você tem que fazer isso, aquilo outro. Você quer participar disso, por quê? Porque o nosso povo não para no mínimo necessário. E se você não criar com clareza os processos para um envolvimento maior na obra de Deus, o discipulado para. E aí a gente fica lá no leitinho, que não passa para a próxima geração. Toda a igreja que trabalha com grupos pequenos, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas às vezes talvez você não tenha percebido o valor disso. Precisa criar uma linha básica de ensino. E essa linha básica de ensino é básica, não é o tudo. Todo mundo tem que passar por isso. Mas ele tem que ter uma linha avançada de ensino, de formação de líderes, não apenas para ser líder de célula, mas de viver liderança dentro da família, dentro da casa, dentro da empresa e assim por diante. Isso a gente tem que entender que é um valor, senão a gente não faz. E a gente é atropelado pela bênção, porque Deus começa a derramar a bênção, é tanta gente, e a gente diz, e agora? O que a gente faz? Tem que ser persistente, criar os processos, e criar essa linha de ensino. E tem que entender que discipulado é contínuo, prestação de contas é contínua. Talvez eu não vá usar esse caderninho aqui, eu vou usar outra coisa, mas eu tenho que aprender a prestar contas uns aos outros. Muitas igrejas que trabalham com grupos pequenos,